Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao meu canal Momento de Gestar. Eu sou a Adriele. Se você é nova por aqui, eu sou tentante e aqui no meu canal eu compartilho toda essa minha trajetória de tentante. E hoje eu vou gravar esse vídeo que é muito especial, que é o meu testemunho da gravidez da Heloísa. A Heloísa tem 6 anos e eu fui tentante por 6 anos. Então fique até o final desse vídeo, porque tem muitas informações valiosas para você que é tentante. Então vamos lá. Depois de 2 anos de casada, eu resolvi engravidar. E eu tomava anticoncepcional, o médico pediu para me suspender o anticoncepcional e tentar por 1 ano, que era o tempo ideal para quem estava tomando anticoncepcional há muito tempo, tinha que esperar mais ou menos 1 ano para engravidar. Então, nesse 1 ano, eu fui tentando engravidar. Só que o que aconteceu? Eu parei de tomar um anticoncepcional, a minha menstruação simplesmente sumiu. Enquanto eu tomava o anticoncepcional, ela vinha todo mês, direitinho. Parei de tomar um anticoncepcional, ela não veio. Então, assim, na minha cabeça, engravidei. Cheguei a fazer teste, nada. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada da menstruação. Voltei ao médico. Aí ele falou assim pra mim: olha, vamos fazer um ultrassom. Fiz o ultrassom, constatou que eu tinha vários cistos no ovário. Aí ele me falou assim: bom, você tá com muitos cistos no ovário. Para que esses cistos sumam, você precisa fazer um tratamento de 3 meses com um anticoncepcional. Aí depois você volta a engravidar. Eu fiz isso, fiz o tratamento de 3 meses com anticoncepcional. Depois voltei às tentativas, nada de engravidar. E a minha menstruação também, nada de descer. Então eu resolvi procurar um outro médico. Chegando nesse outro médico, ele me pediu vários exames e ele viu que um dos exames, ele falou que o meu útero precisava fazer uma raspagem. Como eu nunca acredito sempre no primeiro diagnóstico, eu fui num outro médico. E não falei nada, que o outro médico tinha falado que tinha que fazer raspagem no meu útero. Aí esse médico olhou os meus exames e falou assim: bom, o que eu vejo aqui é que você tem ovário policísticos e você tem uma dificuldade para ovular. Então, vamos fazer um tratamento com indutores de ovulação. Então, eu cheguei a fazer 6 meses de tratamento com indutor de ovulação. Cheguei a tomar umas injeções na barriga e nada. Não engravidei. Essa época foi a época que eu fiquei mais arrasada, porque eu estava com uma esperança nesse tratamento. E eu fiquei assim, perguntando, né? E questionando Deus, por que estava acontecendo aquilo comigo? Né? Já estava há 2 anos tentando engravidar e nada. E nisso, gente, todo mundo ao meu redor resolveu ficar grávida. A vizinha ficava grávida, a melhor amiga ficava grávida, a prima ficava grávida, a moradora de rua ficava grávida e nada acontecia comigo. Então foi uma época que eu fiquei muito frustrada, porque parecia que todo mundo resolveu engravidar e a gestação não chegava em mim. Então, eu tive algumas experiências com Deus nessa época. E cheguei a fazer uma oração muito sincera, né? Falei: Senhor, se eu não for ser mãe, tira esse desejo do meu coração. Porque eu ando muito triste, né? Com toda essa espera, com todas essas frustrações. E, e nisso Deus tocou assim no meu coração que ele daria um filho para mim, mas seria no tempo dele. Que ele ia me dar muitos filhos espirituais. Primeiro, eu ia ter muitos filhos espirituais para depois eu ter o meu. Depois eu gerar o meu filho, né? Então eu descansei, né? Na época eu e o Michael, a gente abriu uma célula de crianças e adolescentes em casa. Então nós se envolvemos muito com essas crianças.
e eu meio que esqueci um pouco, né, da gestação. Então eu entendi que era aquele momento que Deus queria para minha vida, que eu precisava ser usada, né, no ministério. E nós decidimos nos entregar a isso e fizemos com excelência. Foi passando os anos, eu resolvi procurar um médico de reprodução humana. E ele me pediu outros exames que eu nunca tinha feito, nem eu, nem o Michael. E esse médico falou pra mim que uma das minhas trompas era obstruída. Aí eu fiquei pensando, aí ele foi e falou assim pra mim, olha, no seu caso você só vai engravidar com uma fertilização. Aí eu e o Michael conversamos, a gente pensou assim, bom, fertilização é um valor tão alto, nesse momento a gente não consegue. Então eu fui pesquisar na internet, eu achei uma faculdade que fazia fertilização com preço bem melhor. Então o que que eu fiz? Levei todos os meus exames para essa faculdade e fui ouvir a opinião da médica. E a médica foi e falou para mim que meus exames estavam normais, minhas trompas estavam normais e que o que também estava dificultando era a ausência da ovulação. Então, eu teria um sucesso no positivo fazendo uma inseminação ou uma fertilização. Só que aí, gente, um médico falou que as minhas trompas eram obstruídas. Na faculdade, falou que estava tudo normal. Eu pensei, quem que eu vou acreditar? Faço ou não faço a fertilização? Foi uma época que eu estava assim tão confusa, tão aflita, que eu falei assim. Cheguei em casa, comecei a chorar, porque assim eu estava perdida, eu não sabia em quem confiar. Falei, Senhor, é só em ti que eu posso confiar. Essa angústia, essa espera, eu já não aguento mais. Já até me emociono quando eu lembro. Não aguento mais esperar. E só quem é tentante sabe essa dor. E, gente, pra mim parecia que Deus estava em silêncio, sabe? Eu orava, eu perguntava e não tinha respostas. Então, assim, nossa, eu tô contando, parece que eu tô revivendo, sabe? Todo aquele processo. Teve um dia que eu cheguei em casa do trabalho, eu comecei a chorar. E falei, Senhor, eu não aguento mais esperar. Então, fala comigo. Me dê 3 sinais nessa semana se realmente eu vou ser mãe. Porque eu não aguento mais. Eu já tô no meu limite. Eu lembro que assim, eu chorava e falava, me dá 3 sinais, Senhor. Fala comigo de alguma forma nessa semana. Esses 3 sinais eu vou entender que é o Senhor falando comigo. E nisso, eu lembro que foi uma terça-feira. E tinha culto na igreja da liderança. E eu tomei um banho depois, fui pra esse culto. Chegando nesse culto, o pastor começou a falar sobre Ana. De como Ana chorou aos pés do Senhor pedindo por um filho. Eu tinha feito isso horas antes. Quando o pastor começou a falar sobre Ana, ele começou a falar sobre honra também, né? E eu comecei a chorar muito, porque eu entendi que ali era o meu primeiro sinal. E depois, isso foi numa terça. Quando foi na sexta-feira, eu estava fazendo uma apostila com as adolescentes lá em casa. E era uma apostila que eu tinha feito
há muitos anos na igreja. Logo que eu cheguei na igreja, eu falei assim, eu vou fazer essa apostila com elas. E nessa apostila estava falando sobre a história de Esaú e de Jacó. E no final da apostila estava escrito que Isaac orou por muitos anos para que Rebeca engravidasse. Quando eu li aquela frase, eu fiquei meio paralisada. Terminei a apostila com as meninas e falei, meninas, agora eu preciso ficar um pouquinho sozinha. Amanhã a gente conversa. Peguei aquela apostila e fui pro meu quarto chorar. Eu entendi que ali era o meu segundo sinal, né? Que Isaac orou por muitos anos para que Rebeca engravidasse e ela engravidou no tempo de Deus, no tempo que Deus escolheu. Eu entendi que era o meu segundo sinal. No domingo, eu fui para a igreja. E o pastor começou a falar sobre Sara. Gente, quando ele falou sobre Sara, eu já falei, é o meu terceiro sinal. E ele foi e falou assim, eu lembro que nesse domingo, eu não fui no culto da manhã, eu fui no culto da noite. E eu sonhei que eu estava fazendo enxoval. Eu até comentei com o Michael. Falei, ai, Michael, eu sonhei que eu estava fazendo enxoval. Aí ele foi e falou assim, compra alguma coisa. Eu falei, vou comprar pela internet, né? Porque aí eu vou chegar numa loja comprando coisa de bebê, a pessoa vai perguntar pra mim, você tá grávida? Eu vou falar, não, ela vai me achar louca, né? Então eu resolvi comprar algumas coisinhas na internet, meio neutro, assim, sabe? Aí eu cheguei na igreja no culto da noite. E o pastor começou a falar sobre Sara. Só que tem um detalhe. Quando ele começou a falar sobre Sara, eu lembro que ele começou a dar exemplos sobre milagres, né? Aí ele até falou assim: se você quer entrar numa empresa, você não tem que ficar entregando currículo em várias empresas. Você tem que entregar naquela e esperar e confiar que o Senhor vai abrir uma porta naquela empresa que você quer entrar. Aí o segundo exemplo foi: se você quer um filho, você quer engravidar, faça um enxoval. Monte o quarto do seu filho. Creia que o Senhor vai te abençoar, que você vai ter esse filho. Meninas, quando ele falou isso, eu chorei. Olha, descontroladamente eu chorei naquele culto. Eu entendi que era o meu terceiro sinal. Então, quando eu saí da igreja, eu saí assim tão animada, que eu falei, bom, eu já comecei a fazer um enxoval. E nisso eu morava num apartamento bem pequenininho, lá na Moca. E eu falei pro meu marido, olha, até o final do ano a gente vai vender esse apartamento, porque o ano que vem eu vou engravidar. E eu quero ter um quarto pra Heloísa. Já que eu esperei tanto tempo, o Senhor vai conceder o desejo do meu coração, Ele vai mandar a Heloísa. E nisso, eu comecei a comprar várias coisas pra Heloísa. Eu comecei a comprar melissa, roupinha de menina, e fui comprando aos poucos. E em dezembro de 2018, eu fui numa outra médica. Era uma médica bem famosa. Um amigo meu que conseguiu a consulta com ela, porque na época eu não teria condições de pagar. Cheguei lá, levei todos os meus exames. Ela olhou todos os meus exames e falou assim pra mim: olha, eu olhei os seus exames, do seu marido, e não tem nada sério que impeça vocês de engravidarem. O que eu estou vendo aqui é que você está com sobrepeso. E a obesidade, ela afeta em algumas mulheres a fertilidade. Então, assim, o seu organismo está inflamado, você já tem ovário policísticos, que já tem uma dificuldade de ovulação, então um organismo inflamado, você acima do peso, é muito mais difícil engravidar, né?
E ela falou assim pra mim: aqui na clínica eu tenho mulheres que têm problemas bem mais sérios pra engravidar, que são mulheres que não têm óvulos, né? Ela falou assim pra mim: no seu caso, se você conseguir emagrecer, você pode engravidar naturalmente. Ou se você quiser fazer uma fertilização, né? Eu faço a sua fertilização, né? Se você topar doar alguns óvulos seu, eu faço a sua fertilização. Vai ser uma troca, né? Então eu saí de lá daquela clínica super esperançosa. Falei, bom, eu vou fazer uma dieta e eu vou emagrecer e o ano que vem eu vou engravidar, seja por fertilização ou seja naturalmente. Eu vou fazer a minha parte. E nisso eu consegui vender o meu apartamento. Eu mudei em dezembro mesmo pro apartamento que eu estou hoje. E logo que eu mudei, eu chamei um marceneiro para fazer uns orçamentos aqui para fazer um móvel na lavanderia e um móvel no banheiro. E o marceneiro aqui, eu cheguei e falei para ele: olha, faz um orçamento também de um outro guarda-roupa, porque eu vou engravidar o ano que vem, então eu já quero ter o guarda-roupa da minha filha. Aí ele: tá bom. Tirou as medidas, fez o orçamento. Isso foi em dezembro de 2018. No comecinho de janeiro, como foi mês de festas, gente, eu não consegui emagrecer muito. E a médica tinha me falado que eu podia passar no endócrino, tomar um remédio para emagrecer. Então, em janeiro de 2019, eu passei no endócrino e pedi um remédio para emagrecer. E eu lembro que eu falei que queria emagrecer para engravidar. Ele falou que eu não podia engravidar tomando aquele medicamento. Aí eu falei pra ele: doutor, eu não vou, assim, eu vou tentar me prevenir de outras formas, mas assim, eu já tô há 2 meses sem menstruar, já fiz teste de gravidez, deu negativo. Então, na minha cabeça, eu precisava menstruar pra ovular, pra conseguir engravidar. Então, se eu já estava há 2 meses sem menstruar, não estava ovulando. Então, eu falei: segue a vida, né? Não vou me prevenir, mas também não vou engravidar, não tô ovulando. Comecei o medicamento para emagrecer. Passou 15 dias eu tomando esse remédio, eu não emagreci 1 quilo. Emagreci nada e começou a me dar muita dor no estômago. Aí eu falei pro médico: olha, esse remédio está me dando muita dor no estômago. Eu não estou emagrecendo nada. Aí o médico foi e falou assim pra mim: nossa, que estranho esse medicamento, né? Dando dor de estômago. Nunca ouvi falar, mas enfim. Fiquei um tempo sem tomar. Quando eu cheguei em casa, um certo dia, a minha cachorra tinha pego o pote do remédio e tinha simplesmente. Ela mordeu todos os comprimidos. Os comprimidos, aqueles manipulados, os pozinhos estavam tudo no chão. Eu fiquei desesperada. Falei: meu Deus, essa cachorra vai passar mal. Graças a Deus, ela ficou super bem. Peguei todo aquele medicamento e joguei fora, não tinha o que fazer. E a dor de estômago nada de melhorar. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou no médico. Mas eu fiquei janeiro enrolando e não fui. A dor vinha e voltava, vinha e voltava. Aí, no meu aniversário, no dia 6 de fevereiro, eu fui comemorar num restaurante. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu não conseguia comer nada. Tudo me enjoava. Aí os meus amigos falavam assim: você fica tomando essas porcaria pra emagrecer? Agora não consegue nem comer. Eu falei: nossa, gente, não é possível. Já vai fazer quase 1 mês que eu parei de tomar esse remédio e ainda tá no meu organismo. O negócio é forte. Só que aí na outra semana, no dia 13 de fevereiro, eu senti tanta dor no estômago, tanta dor, que parecia que eu ia vomitar. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Vou ter que ir no médico. Fui no médico. Contei toda a história pro médico do hospital, falei, né, no PS. Falei que tomei remédio pra emagrecer, que comecei a passar muito mal. Ele falou assim: nossa,
Pra que você ia tomar esse remédio? Muito forte, deve ter te dado uma gastrite. E me passou 5 remédios pra tomar. Eu olhei aquela receita e falei, doutor, tem exatamente 6 anos que eu tento engravidar. E a minha menstruação já não desce, já faz uns 3 meses. Eu já fiz testes de farmácia, deu tudo negativo. Mas antes de eu tomar esse monte de remédio, não era melhor eu fazer um beta? Gente, eu pedi um beta pro médico. Aí ele, não, claro, se você tem esse histórico, vamos fazer. Meninas, fui e fiz o beta, demorou 1 hora pra sair. A enfermeira me chamou e falou assim pra mim, você quer que coloque no envelope? Eu falei, não, pode me dar. Peguei o beta. Quando eu abri aquele beta, que estava escrito positivo, a minha vista embaçou. Eu olhei assim, eu falei, positivo? Gente, eu não acreditei. Eu peguei aquele beta, fui na sala que estavam as enfermeiras, falei, esse beta que acabou de sair, tá certo? Aí elas, sim, tá certo. Aí eu falei assim, não existe falso positivo? Aí elas, não. Aí eu falei, tem certeza? Aí elas, sim, moça, você não queria? Aí eu comecei a chorar. Elas, vai dar tudo certo, filho é uma bênção. Acho que elas, eu questionei tanto elas, que acho que elas pensaram, ela não queria, né? Aí eu falei, não, eu tô há 6 anos esperando esse positivo. Aí elas ficaram tudo emocionadas, elas falaram, ai, parabéns, então corre lá no médico. Aí eu voltei pra passar com o médico, já não era esse médico, era uma médica, mudou o plantão. Aí eu contei pra médica que eu já estava tentando há 6 anos, ela me deu parabéns, falou pra mim, ai, agora vai começar seu pré-natal e vai comemorar. E nisso, eu peguei um Uber pra ir pra casa. O Michael, ele tinha ido pro Morumbi assistir o jogo de São Paulo. Eu pedi pro Uber passar na farmácia, né? E, gente, eu precisava contar pra alguém. Eu precisava contar que eu tava grávida, eu não tava aguentando. E eu comecei a contar pro Uber, né? Toda a minha história, tudo que eu passei nesse processo de tentante. E ele foi ouvindo. E eu falei, você para na farmácia pra me comprar um teste? Eu preciso fazer uma surpresa para meu marido e eu quero fazer o teste e ver aqueles 2 pauzinhos. Ele falou, claro, eu paro. Aí ele foi, falou assim, moça, foi muito bom você contar essa história pra mim. Encheu meu coração de fé, porque eu e minha esposa, a gente já está tentando há 2 anos engravidar. E eu entendi com a sua história que é tudo no tempo de Deus e a gente precisa confiar que Deus vai fazer, né? Meninas, quando eu tomei posse, quando Deus me deu aqueles 3 sinais e eu tomei posse que eu ia ter a Heloísa, eu comecei a fazer um enxoval, eu comecei já a planejar o quartinho dela, né? E eu comecei a declarar, porque eu passei muitos anos, quando as pessoas me perguntavam, você não tem filho ainda? Você não quer filho? Eu sempre falava, eu tenho problema para engravidar, eu tenho uma dificuldade para engravidar. E o Espírito Santo, ele me incomodou com isso, sabe? Então eu comecei a declarar, o ano que vem eu vou engravidar. Você vai engravidar quando? Você vai fazer fertilização? Eu falei assim, olha, eu não sei. Eu sei que eu vou engravidar o ano que vem. Agora, se vai ser por fertilização, se vai ser natural, Deus, ele vai preparar. Então, eu comecei a mudar o meu discurso. Eu comecei a declarar. Porque a fé, você tem fé sem ver no que vai acontecer, né? A gente crê sem ver. Então, eu comecei a crer sem ter o positivo ainda. Então, eu comecei já montar o quarto, comecei a comprar as coisinhas da Heloísa, enfim. Então, naquele dia, eu passei na farmácia, comprei o teste, fiz uma surpresa pro Maicon. Depois eu vou até postar aqui no canal o videozinho da surpresa que eu tenho, a gravação, né? Eu filmei.
Então, assim, aquele dia foi um dia muito especial. Foi o dia que Deus nos abençoou, né? E quando eu recebi esse positivo em fevereiro, eu lembrei de um dia, no comecinho de janeiro, antes de eu começar a tomar a medicação, né? Porque eu ainda não tinha decidido que eu ia tomar remédio para emagrecer. Eu lembro que foi bem depois, assim, das festas, antes de eu passar no endócrino. Teve um dia que eu tive relação com o Maicon. Eu deitei na cama e coloquei a mão na minha barriga e falei assim: Deus, se for da tua vontade, me visita essa noite. Traz o meu positivo. E eu caí no sono. Eu lembro que eu acordei, era umas 3 horas da manhã. Eu estava deitada da mesma forma que eu fiquei na hora que eu orei e eu caí no sono. E eu acordei 3 horas da manhã do mesmo jeito que eu tava. Aí eu acordei 3 horas da manhã, fui, tomei um banho e voltei a dormir. Então, no dia 13 de fevereiro, quando eu recebi o positivo, eu lembrei daquela noite. Eu acredito que foi ali que o Senhor realmente me visitou e trouxe o meu positivo. Então, meninas, o que eu posso falar para vocês da minha experiência, né? Eu tive dias de muito choro, dias de questionar Deus, dias de me revoltar contra Deus, dias de silêncio de Deus. Mas quando eu resolvi crer e confiar, quando eu tomei posse do que realmente eu desejava, que era ser mãe, as coisas aconteceram, né? A minha fé gerou uma ação. E a ação gerou o milagre de Deus. Então, assim, meninas, o que eu posso dizer para vocês? Que nada está no nosso controle. Mas nós podemos constranger Deus com as nossas atitudes, né? Às vezes Deus ele só quer que a gente confie, né? E muitas vezes, por sermos tão falhos, tão pequenos, nós esquecemos da grandeza, do poder que Deus tem, né? Então, meninas, confie, espere, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele sabe o tempo certo de nos abençoar, de trazer aquilo que a gente tanto deseja. O que eu posso dizer para vocês, meninas? Se vocês têm esse sonho de ser mãe, não foi à toa que o Senhor colocou esse desejo no coração de vocês. E eu tenho certeza que esse sonho ele vai se realizar. Eu creio que o Senhor vai abençoar o seu ventre e no tempo certo você vai colher essa bênção, esse milagre de gerar um filho. Então é isso, meninas. Esse é o meu testemunho da minha gravidez da Heloísa. Depois eu vou colocar também o vídeo do chá revelação de quando eu realmente descobri que era uma menina, que Deus ele atendeu o desejo do meu coração. Meninas, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, em tudo, tudo. Sabe, toda a espera valeu a pena, né? Toda a espera valeu a pena. Parece que o Senhor ele preparou o momento certo para tudo, para me abençoar com a Heloísa, e hoje ela é o maior presente da minha vida, né? Então assim, meninas, o Senhor ele não se esqueceu de você. Ele só tá esperando o momento certo de te dar essa bênção. E não deixe que o medo, não deixe que a dúvida adie mais esse milagre na sua vida. Creia, tome posse, que logo, logo, logo você vai ver a sua barriguinha crescer e o seu bebê nos seus braços. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus. Eu declaro um ventre fértil
sobre vocês e sejam abençoadas com esse vídeo. Que Deus possa tocar em vocês, que esse meu testemunho possa, de alguma forma, trazer esperança para vocês, viu? Fiquem com Deus e, ó, beijos férteis para vocês. Tchau.